Olá pessoal, aqui é o professor José Maurício, trazendo para vocês novas aulas sobre gerenciamento de rede. Essa é a nossa videoaula 1, onde eu trago para vocês o tema Introdução ao Gerenciamento de Redes. Sempre é bom lembrar para vocês verificarem o nosso material que está em nossa sala de aula virtual, que complementa o tema que aqui apresentamos. Então vamos lá, vamos à nossa videoaula 1, Introdução ao Gerenciamento de Redes. Bom, vamos começar pelo conceito de gerenciamento de rede. Segundo Kurose, o gerenciamento de rede inclui a disponibilização, a integração e a coordenação de elementos de hardware, software e humanos para monitorar, testar, consultar, configurar, analisar, avaliar e controlar os recursos da rede e de elementos para satisfazer exigências operacionais de desempenho e de qualidade de serviço em tempo real a um custo razoável. Para Madeira e Saito, o gerenciamento de rede pode ser visto como um conjunto de mecanismos operacionais e administrativos que são necessários para controlar os recursos da rede, manter os recursos da rede operacionais, facilitar o aumento da rede, gerenciar os recursos e controlar o acesso à rede. Então vejam que nós temos diferentes definições, mas que conduzem sempre à mesma condição, onde, fundamentalmente, o gerenciamento de rede envolve a integração, a coordenação, a monitoração, toda a parte de configuração, análise e avaliação de desempenho de uma rede de computadores. O gerenciamento de redes, então, envolve aspectos como planejamento, organização, monitoração, contabilização e controle das atividades e dos recursos da rede. São atividades como monitoração, toda a parte de manutenção e controle, facilidades em termos de documentação, em termos da própria manutenção e coordenação do funcionamento da rede, o gerenciamento e as garantias de segurança. O gerenciamento de redes é um conjunto de atividades, então, que estão relacionadas a uma necessidade de oferecer serviços de rede que sejam satisfatórios ao usuário, seja qual for o contexto e quais forem os requisitos. E por que o gerenciamento? O que leva à necessidade do gerenciamento de redes? Podemos observar o crescimento exponencial do número de usuários, em consequência também o número de redes e de aplicações, o que tornou essas redes muito mais complexas e muitas vezes estratégicas para muitos usuários, para muitas empresas, onde as redes de computadores são fundamentais para o seu funcionamento. A rede, seus recursos e aplicações tornaram-se indispensáveis à operação das empresas. Falhas em elementos ou em parte de rede podem causar um impacto negativo nos negócios das empresas, tornando assim imperativo o investimento em soluções que sejam integradas de gerenciamento e possibilitem a manutenção, o funcionamento adequado dessas redes. A convergência dos negócios, na direção das redes de computadores, principalmente a internet, também é outro fator que traz a necessidade de gerenciamento dessas redes de computadores. E o que se deve gerenciar? O que é gerenciado em uma rede? Bom, numa rede de computadores existem elementos que devem ser gerenciados para que a gente possa ter um controle realmente, para que a gente possa garantir o funcionamento da rede. Elementos ativos como switches, roteadores, pontos de acesso sem fio, servidores, máquinas de usuários, os hosts, impressoras, no-breaks, telefones IP, enfim, uma variedade de elementos ativos e também alguns elementos passivos, como cabos, como fibra ótica, que são essenciais para a interconexão das redes. E também os serviços, A necessidade de se gerenciar serviços para quê? Para garantir a qualidade dos serviços prestados, utilizando esses elementos de rede dentro dos contratos de prestação de serviço, os famosos contratos de SLA, de garantia de níveis de serviço. Bom, para a gente poder elaborar, para a gente poder ter o gerenciamento de rede, nós temos que entender que existe uma estrutura funcional, onde o elemento de rede, os elementos de rede ativos e passivos estão na base de uma pirâmide,
Acima nós temos toda a parte de gerenciamento desses elementos de rede, equipamentos, estações que são destinados ao gerenciamento desses elementos de rede. Nós temos também o núcleo da gerência de rede, com estações que são capazes de monitorar o funcionamento da rede a nível global. Nós temos a gerência de serviço, e serve justamente para garantir a oferta de serviços, gerenciar a qualidade dos serviços que são prestados. E no topo da pirâmide, a gerência de negócio, uma vez que, quando nós temos uma rede, nós pretendemos utilizá-las para oferecer serviço. A estrutura de uma rede de computadores, fundamentalmente, serve para prestar serviço. E o gerenciamento de negócios ele está ligado diretamente a essa prestação de serviços, à oferta de serviço, ao atendimento dos usuários, à aproximação junto desses usuários. Como dito, a gerência de rede ela abrange toda a parte dos elementos de rede, que são os equipamentos gerenciados. A gerência da rede é integrada com todos esses elementos. Toda a parte de gerenciamento de serviços, gerenciamento de negócio, envolve a parte de qualidade dos serviços disponibilizados e todos os empreendimentos a nível de execução, a nível executivo, a nível de planejamento. Dentre as áreas funcionais de gerenciamento, nós temos o modelo OSI e também é utilizado para o gerenciamento de rede segundo o FCAPS, Fault Configuration, Account, Performance e Security. Fault é o gerenciamento de falhas, Configuration é o gerenciamento de configuração, Account é o gerenciamento de contabilização ou contabilidade, Performance é o gerenciamento de desempenho e Security é o gerenciamento de segurança. Todos esses 5 formam essa estrutura do gerenciamento de redes. Vamos ver cada um deles. O gerenciamento de falhas. Bom, em princípio nós temos que diferenciar erro e falha. Em uma rede nós podemos ter a presença do erro. O erro é um evento único, enquanto a falha é uma condição anormal que requer uma atenção especial ou uma ação para repará-la. Uma falha cria a condição de não se conseguir operar a rede corretamente, podendo ser ocasionado por uma ocorrência excessiva de erros. Vejam, por exemplo, que podemos ter uma falha na configuração de algum equipamento, no funcionamento de algum equipamento, por um erro de configuração de operação. Então, nós temos uma relação distinta, onde o erro pode ocasionar falhas, portanto, erro e falha têm uma diferença. No gerenciamento de falhas, os objetivos são a detecção, o isolamento e a resolução de situações de anormalidades na rede. Falha, normalmente indicada por uma operação incorreta ou um número excessivo de erros. E os erros não podem ser considerados como falhas. Os erros podem estar sendo gerados por motivos não relacionados ao funcionamento físico de um dispositivo. Como eu disse, podemos ter erros que são ocasionados a partir de operações humanas, erros são ocasionados pelo ser humano e vão induzir a falhas em equipamentos. E quais são as tarefas que estão associadas ao gerenciamento de falhas? Toda a parte de gerência de limites, principalmente alarmes e condições de funcionamento, gerência de eventos, todo tipo de evento que possa prejudicar o funcionamento da rede, que possa causar uma instabilidade na rede, por exemplo. O correlacionamento de causa-origem de problemas. O gerenciamento de falhas é fundamental para análise e resolução de problemas. E a capacidade de reação rápida ou automática. É o aprendizado com as falhas dentro de um conceito de lições aprendidas que uma rede pode se tornar mais efetivamente operacional, com menos condições de parada, menos instabilidade. O gerenciamento de falhas traz como benefícios a identificação do estado de saúde dos elementos da rede, quaisquer que sejam esses elementos que estão monitorados, ajuda a atuar proativamente no isolamento de problemas, facilita na visualização e acompanhamento da resolução dos problemas que surgirem, oferece dados para auxiliar no procedimento de análise de problemas, mantém um histórico de comportamento da rede, onde nós podemos prever um funcionamento considerado normal ou ideal para a rede e
verificar anomalias que possam acontecer, minimizar o tempo de recuperação da rede no caso dessas anomalias, proporcionar um apoio na identificação da origem dos problemas e também mostrar um retrato da disponibilidade dos dispositivos da rede. O segundo que temos agora é gerenciamento de contabilização ou de contabilidade. O gerenciamento de contabilização tem como objetivo o registro e controle de acesso dos usuários e dispositivos aos recursos de rede, todo o controle de cotas de utilização dos recursos da rede, a parte de tarifação, onde o objetivo é verificar os custos operacionais. Vejam, por exemplo, que um provedor de internet, o seu principal serviço, o seu principal produto, é a oferta da internet, a entrega de conexão de internet. Isso gera um custo. Por outro lado, do lado do usuário, nós temos também todos os custos associados à manutenção da rede, que vão interferir no retorno do investimento e também no custo total de propriedade. O outro objetivo é a alocação de acesso privilegiado a recursos, considerando que uma rede tem recursos limitados, não temos dispositivos e recursos de redes infinitos, é necessário fazer toda essa contabilização. Como tarefas associadas, nós temos a gestão das contas de usuários, a autorização da utilização de recursos, que é estabelecer as regras de utilização da rede, identificação dos custos de cada usuário, a toda a parte de tarifação e de utilização da rede, bem como a parte de faturamento. Como benefício, o gerenciamento de contabilidade ele pode auxiliar em análise de desempenho, através da verificação de usuários com acessos privilegiados, que podem sobrecarregar o tráfego de rede, e a possibilidade de planejamento de expansões para a rede, com base no número de usuários e tráfego relacionado. O terceiro é o gerenciamento de configuração. O gerenciamento de configuração tem como objetivos a descrição do sistema baseada na localização dos seus recursos, ou seja, nós vamos localizar física e logicamente os recursos de rede, todos os dispositivos, tudo que tem a ver com o funcionamento da rede. Também os processos de configuração desses dispositivos, o armazenamento e a atualização dessas configurações. Como tarefas associadas, nós temos a identificação dos elementos funcionais da rede, tanto ativos quanto passivos, toda a parte de construção do mapa de rede, de toda a parte de topologia física e lógica, o inventário de hardware e do software, a construção de bases de dados de configuração para eventuais mudanças, alterações e atividades de manutenção, toda a distribuição eletrônica de software em função de quantidade de licenças, tipos de licença, quem utiliza o quê. A gestão de alteração na configuração dos dispositivos, por motivo de atualização, por motivo de troca ou mesmo de reparo, ativação de filtros que visam a parte de segurança, controle de acesso e também de utilização propriamente dita do volume do tráfego de rede e a definição de valores de limiar em termos de funcionamento. Como benefício, também esclarecer a função de cada ferramenta, auxilia no processo de identificação de problemas, como alterações de configurações indevidas, ajuda na identificação de dispositivos da rede, facilita o acompanhamento de processos de mudança e configuração, tanto de hardware quanto de software, permite ter um retrato da rede em tempo real, tanto de sua estrutura física quanto de estrutura lógica, e acelera a replicação em larga escala do processo de configuração, agilizando essa condição de atualização, troca, substituição, tanto de hardware quanto de software. O próximo é o gerenciamento de desempenho, que tem como objetivos quantificar, medir, analisar e controlar o desempenho dos diferentes componentes da rede. É na gerência de desempenho que nós temos toda a parte de gerenciamento de qualidade de serviço, que é o QoS, o cumprimento dos contratos de acordo de serviços, SLAs, tanto internos quanto externos, e também um dos seus objetivos é assegurar que uma rede opere de forma satisfatória perante objetivos de desempenho previamente estabelecidos. No gerenciamento de desempenho, nós temos como tarefas associadas o estabelecimento de métricas e de parâmetros de QoS, a monitoração dos recursos de rede,
a realização de medidas e avaliação de tendências, toda a parte de gerência de disponibilidade dos ativos de rede, a manutenção e análise de logs com histórico de estado do sistema, para verificar todo o funcionamento. É importante ter um histórico de funcionamento dessa rede, toda a parte de processamento e compilação de relatórios de desempenho e o planejamento do desempenho e da capacidade do sistema. O gerenciamento de desempenho traz como benefícios proporcionar uma comodidade na sustentação dos sistemas implantados, oferece dados para o desenvolvimento de análise de perfil de tráfego, constrói uma baseline de comportamento do tráfego com foco nas aplicações, implementa conceitos associados ao gerenciamento fim a fim, desde o momento do projeto, construção, implantação, funcionamento, toda a parte de sobrevida, de vida útil do sistema, da rede, proporciona informações necessárias para o planejamento de capacidade da rede, prevendo futuras ampliações, e oferece dados para analisar a manutenção da política de qualidade de serviço, do QoS. E o gerenciamento de segurança, que tem como objetivos a gestão de segurança da rede, envolvendo todo o monitoramento de acesso da rede e dos recursos da própria rede. O gerenciamento de segurança também apresenta como tarefas envolvidas o monitoramento e a detecção de violações de segurança, toda a definição das políticas de segurança de utilização da rede, a verificação da identidade através da autenticação, controle de acesso físico e lógico, a garantia de confidencialidade através de artifícios como assinatura digital, criptografia e etc., integridade de dados e relatórios de estado de segurança e de violações de segurança também. Bom, pessoal, espero que esse conteúdo tenha sido satisfatório para o entendimento de vocês. Mais uma vez, eu reforço a necessidade de verificarem o que nós temos em nossa sala de aula virtual, material que complementa o conteúdo que é aqui apresentado. Mais uma vez, agradeço a atenção de vocês e aguardo até a nossa próxima videoaula. Um abraço a todos e até lá!